Primeiramente, parabéns por estar assistindo essa aula, porque muita gente quer, mas pouca gente quer ter o trabalho, fazer realmente os exercícios, assistir às aulas. Então você já está na frente de muita gente por estar aqui nesse momento. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse tabu. Desenhar é difícil? O que você acha? Muita gente pode achar que desenhar é algo impossível, só desenho um bonequinho de palito, é isso, é aquilo. Eu já tentei desenhar de todas as formas e não consegui. Precisa ter dom, precisa nascer para desenhar. Eu queria dizer para vocês que isso tudo é furada. Desenhar não é difícil, isso mesmo. E eu tô falando isso mesmo para aquelas pessoas que desenham bonequinhos de palito. Isso aí, desenhar não é difícil. Vocês só precisam mudar a forma que vocês estão vendo, a forma de ver. Vocês precisam ter a forma de ver do artista. A partir do momento que vocês vão conseguir enxergar as coisas de forma diferente, desenhar vai ser fácil para vocês. Principalmente desenhar, que no caso nós estamos iniciando o processo de olhar e desenhar o que estamos olhando, traduzir a nossa visão no papel. Não estamos ainda falando em criação, ainda estamos falando em desenhar e não ilustrar, porque todo mundo precisa começar pelo desenho. A ilustração, a criação vem bem depois disso, tudo bem? Então vamos ficar craque no desenho e depois vamos passar para as próximas fases. Então, como eu estava falando, não é dom. Pode ser que seja uma vontade. Uma criança que quer desenhar, outra criança que não tem vontade. A criança que tem vontade, obviamente, vai fazer mais aquilo, o ato de desenhar. Então, essa criança que desenha mais vai fazer coisas mais elaboradas do que a outra, porque ela vai ter mais treino. Aí as pessoas vão começar a falar: nossa, é um dom. Mas não é um dom, é a vontade que a pessoa colocou em prática. Tem uma diferença grande nisso aí. A não ser que você seja um gênio que já nasceu e com 7 anos de idade já faz alguma coisa realista. Aí é um papo à parte e acredito que tem muito poucas pessoas por aí dessa forma. Então, quando você vê alguém desenhando bem, pode ter certeza que a pessoa já ficou horas e horas da vida dela dedicado para desenhar. E ela já desenhou mal, já desenhou médio, aí você já começa a enxergá-la desenhando bem. E não existe o topo, você nunca já sabe tudo, sempre tem mais para aprender. Muita gente tem mania de quando começa a desenhar, copiar tudo, acha que já aprendeu. Só que não é bem assim. Desenhar é só o comecinho, aí que a gente começa a criar. Aí que vem a parte mais legal. Tudo bem? Então, vamos deixar claro que desenhar não é difícil. Você só precisa querer fazer os exercícios e mudar a sua forma de enxergar as coisas. O método de desenhar com o lado direito do cérebro, ele ajuda a mudar a sua forma de percepção e ver as coisas de forma diferente, que é essa forma que eu estou dizendo, que é o olhar do artista. Essas duas coisas vão fazer você desenhar bem. Ou seja, mudar a sua forma de percepção e de olhar as coisas. Ou seja, veja como são as coisas. Não é apenas a sua mão que está desenhando, e sim o seu cérebro, né? Como você deve saber. Então, a sua percepção, a forma que você vê as coisas que vão dizer como é que você desenha. A mão é só uma parte do seu corpo que vai estar executando a tarefa, mas o que conta de verdade é o seu cérebro, a sua percepção e visão. Tudo certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Desenhar não é difícil, só precisa querer e treinar. Criatividade. Explore a sua. Todos nós somos pessoas com potencial criativo. E liberar através do desenho é uma consequência. O objetivo é proporcionar os meios para liberar esse potencial. Através do método desenhando com o lado direito do cérebro, vocês vão treinar a sua criatividade
E o desenho vai ser uma forma dessa criatividade sair de dentro de você. Ou seja, você treinando o seu cérebro com esse método, não só desenhar que você vai estar aprendendo. Muitas coisas na sua vida vão ir mudando aos poucos, porque a sua forma de ver as coisas e perceber as coisas vão mudar. Em consequência, tudo que você percebe e executa em outras tarefas vão mudar também. Então vejam como é legal, até como um hobby, se você tem uma profissão que não tem nada a ver com arte, é importante você aprender a desenhar com o lado direito do cérebro, pois você vai estar treinando algo que muitas pessoas que trabalham da mesma coisa que você não treinam. Então isso vai ser um diferencial. Você vai ver isso na sua criatividade. Você vai poder explorar todo o seu potencial. E aqui nesse curso o foco vai ser o desenho, ou seja, vamos treinar o lado direito do cérebro para executar o ato do desenho, ver e traduzir no papel o que está vendo. Passando etapas, uma de cada vez. A sequência do método é fruto de anos de ensino, da Beth Edwards, a autora do método. Inclusive, esse módulo desenhando com o lado direito do cérebro está 100% focado no método da Beth Edwards. Esse é o método dela. E é um método totalmente científico. Por quê? Porque ela estudou muito sobre o cérebro, ela leu vários livros e realmente fez algo científico, um método científico para ensinar as pessoas a desenhar. Ela já foi professora de universidade de desenho, e mais pra frente eu vou passando mais alguns detalhes para vocês sobre a Beth Edwards, porque ela é responsável por isso que nós vamos estar aprendendo. Ela já aplicou esse método em muitos alunos, já funcionou com muitos alunos, e por isso que ela escreveu um livro, O Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, e muitos professores no mundo inteiro utilizam até hoje esse método para ensinar as pessoas que não sabem desenhar a começar a desenhar com o lado direito do cérebro. Por isso é muito importante seguir a etapa uma de cada vez. Por quê? Porque se você passar para a aula 2, para a aula 3, você vai estar perdendo toda a sequência do método. E isso vai ser prejudicial e pode ser que ele não funcione se você pular etapas. Então, o essencial é você começar do zero. Mesmo se você acha, nossa, esse exercício parece um pouco bobo, mas ele não é. Ele foi feito para mexer com o seu cérebro. Ele foi feito para te ajudar a deixar seu cérebro pronto para desenhar no papel. Então é isso, pessoal. Vamos com calma, vamos passando todas as etapas, tirando todas as dúvidas, eu oferecendo todos os feedbacks possíveis. E no caminho nós vamos aprendendo com muito mais facilidade, apoiados pelo método científico desenhando com o lado direito do cérebro. Ou seja, tem tudo para você aprender a desenhar, tudo. A única coisa que impede você de desenhar é você mesmo. Por quê? Porque você tem todo o potencial para desenhar bem. A única coisa que impede é você, pois se você não estudar, você não fizer as atividades, você não vai conseguir alcançar o que quer. Nada na vida é tão fácil assim. A gente não consegue, num passe de mágica, começar a desenhar, começar a tocar violão, começar a pintar quadros. Tudo são etapas. Tudo você tem que ir fazendo com calma, com dedicação e com vontade, principalmente. Porque se você não tem vontade, você não vai fazer da forma correta, vai fazer só para terminar logo, e não é esse o motivo. Esse é um curso elaborado para apaixonados por desenho, ou seja, você está aqui porque você gosta de desenho, não porque você só quer desenhar por alguma obrigação. Esse não é o público-alvo desse curso. O público-alvo desse curso são apaixonados por desenho. Tudo bem? O desenho como espelho do artista. Cada desenho que fazemos, estamos mais do que mostrando aquilo que vemos, pois nos mostramos a cada traço.
Isso fala sobre, não sei se vocês já repararam, mas cada artista tem um traço diferente. Essa acaba sendo a identidade do artista. Alguns pintores conseguiram isso de forma muito forte, como Van Gogh, Picasso, que tem aquele estilo muito típico. Onde nós vemos um quadro, nós já conseguimos perceber o estilo de cada um. Por isso que chamamos como espelho do artista. Tudo bem? Os exercícios são para expandir a sua percepção juntamente com o seu estilo individual. Ou seja, a sua maneira única de desenhar. De forma alguma, esse curso é para podar isso de vocês. Você não deve desenhar igual outras pessoas, idêntico, a não ser que você queira só desenhar coisas realistas. Aí o objetivo sempre vai ser ficar igual ao modelo. Mas é interessante a gente sempre ter um estilo próprio, porque esse estilo próprio que a gente desenvolve vai ser muito utilizado quando entrarmos na parte de criação. Então, cada vez que colocamos o lápis no papel, a gente coloca um traço único, o nosso traço. Por isso, ele deve ser preservado, deve ser treinado, e vamos fazer todos os exercícios com esse intuito. Nosso cérebro, os lados direito e esquerdo. Vocês já devem ter aprendido na escola que o lado direito do seu cérebro controla o lado esquerdo do seu corpo e vice-versa, ou seja, é um cruzamento, sendo que um lado é diferente do outro, em alguns aspectos que nós vamos ver mais adiante. Nós vamos chamar aqui o lado esquerdo do cérebro de modalidade E e o lado direito de modalidade D. Nessa imagem lúdica, nós podemos perceber que o lado direito do cérebro está sendo representado de forma colorida, imaginativa, criativa, enquanto o lado esquerdo, o lado mais lógico, matemático, certinho. E essa é a lógica realmente da coisa. E eu vou passar aqui para vocês algumas características das modalidades. A modalidade E é típica do hemisfério esquerdo, que é destro. O E é reto, sensato, direto, equilibrado, bem definido e pouco imaginativo. A modalidade D é típica do hemisfério direito, que é canhoto. O D é curvo e flexível, mais complexo e imaginativo, ou seja, é o lado que nós queremos atingir. Aqui são alguns detalhes das modalidades para que vocês possam ler. Aqui eu vou mostrar para vocês. A modalidade E é verbal, usa palavras para designar, descrever, definir. Ela é analítica, concebe as coisas passo a passo, componente por componente. Ela também é simbólica, usa símbolos para representar coisas. Por exemplo, o sinal mais representa o processo de adição. Ela é abstrata, seleciona uma pequena parte das informações e usa para representar o todo. Ela é temporal, marca o tempo colocando as coisas em sequência. Faz primeiro o que vem em primeiro lugar, depois o que vem em segundo lugar e etc. Racional, tira conclusões baseadas na razão e nos fatos. Digital, usa números como ato de contar coisas. Ela é lógica, tira conclusões baseadas na lógica, como por exemplo, num teorema matemático ou num argumento bem enunciado. Ela é linear, um pensamento seguindo-se diretamente a outro e quase sempre levando a uma conclusão convergente. Agora, a modalidade D. Ela que vai ser o nosso foco, é a modalidade do desenho. Ela é não verbal, percebe as coisas com o mínimo de conexão com palavras. Ela é sintética, agrupa as coisas para formar um todo. Concreta, concebe cada coisa tal como ela é no momento. Analógica, vê as semelhanças entre as coisas, compreende relações metafóricas. Ela é não temporal, não tem senso de tempo. Daí aquela coisa que acontece que parece mágica quando a gente está desenhando e não percebe o tempo passar. Por que disso? Porque é a nossa modalidade D que está em ação e ela é não temporal. Está aí a explicação científica de quando você fica desenhando e não percebe o tempo passar. Porque a modalidade D é não temporal, ela não tem senso de tempo.
Ela é não racional também, não precisa basear-se em razão ou fatos, não se apressa à forma de julgamentos ou opiniões. Ela é espacial, vê as coisas que se situam em relação a outras e como as partes se unem para formar um todo. Ela é intuitiva, assimila as coisas aos pulos, muitas vezes à base de amostras incompletas, palpites, pressentimentos ou imagens visuais. Ela é holística, aprende as coisas integralmente de uma só vez, percebe configurações e estruturas globais, o que muitas vezes leva a conclusões divergentes. Essa é a parte mais teórica, mas é importante a gente ter uma noção do que está acontecendo com a gente no momento que a gente está desenhando, não é verdade? Essa é a parte científica. Ou seja, aqui a gente já conseguiu a explicação do porquê quando a gente está desenhando, muitas vezes a gente não tem noção do tempo. Por que a gente consegue fazer desenhos abstratos? Por que quando a gente está desenhando a gente não está falando, a gente só está escrevendo, aí que a gente se concentra melhor? Então, cada item da modalidade E e da modalidade D descrito aqui tem uma explicação e faz você conectar as coisas, faz você entender o que acontece com você. Por isso eu acho importante, vocês não precisam decorar nada, é só interessante vocês saberem o básico do que está acontecendo dentro da cabeça de vocês quando desenha. Exercícios, calando o lado esquerdo. Calma aí, gente, a gente não vai cortar o lado esquerdo do nosso cérebro. Esses exercícios vão burlar o lado esquerdo do cérebro de cada um. Aquele lado que quer dominar tudo que a gente está fazendo. A gente vai aprender a deixar ele bem quietinho e deixar o lado direito comandar quando a gente está falando sobre arte. O lado direito comandar quando o nosso lápis estiver no papel. Aí o lado esquerdo vai ficar quietinho quando a gente colocar o lápis no papel. Uma vez que desenhar uma forma que percebemos é principalmente uma função do hemisfério direito, é preciso impedir que o hemisfério esquerdo se intrometa na tarefa. O problema é que o hemisfério esquerdo é dominante e rápido, tendendo a colocar palavras, símbolos e até mesmo assumir tarefas que não consegue executar muito bem. E o que precisamos é de tarefas que o hemisfério esquerdo se recuse a fazer, ou seja, dê espaço para o hemisfério direito. Ou seja, os exercícios que vocês vão fazer têm o objetivo de utilizar o lado direito do seu cérebro, colocando o lado esquerdo no cantinho, deixando ele mais calado. Tudo bem? Então, mãos à obra, pessoal, e qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me procurar. Até mais!